ambiente para as gerações futuras. Aí, gente, se o indivíduo está fazendo queimadas, será que ele está preparando, né, o indivíduo para gerações futuras? Se ele está praticando garimpo ilegal, ocasionando desmatamento, né, não está. Então, é um repertório coringa, isso aqui se encaixa qualquer tema aqui na área do meio ambiente. Então, a gente vê aqui que é um repertório positivo, que ele aqui está dizendo que ele deve agir de modo a preparar o ambiente, né? Nesse contexto, o coletivo ligando, depreende-se que as atitudes tomadas pelos seres humanos na atualidade contrastam com a ideia do pensador, né? Porque a população está agindo de forma diferente com o que Ranjones defende, né? Eles não estão agindo de acordo com o que é para fazer com o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Na atualidade, contrastam com a ideia do pensador. Haja vista que, aí o tema, gente, a poluição marinha, então, poluição dos rios, gente, o tema, será um problema cada vez maior com o passar das gerações. Por quê? Então, aqui foi a apresentação do tema. Os dois argumentos é a mesma coisa que teses, devido à lacuna educacional e o capitalismo. Então, vai culpar a escola e o capitalismo, que é o sistema que visa o lucro. Pronto, 4 elementos, gente. O repertório, tema problematizado, as teses e o arremate. Veio na redação. Agora, gente, qualquer dúvida pode perguntar. Agora nós vamos ver outra introdução por definição. Vocês podem fazer assim também. Começar conceituando. Qualquer tema, você dizer o que é aquele tema. Você pode fazer assim também. A xenofobia é o conceito que define as manifestações de aversão, hostilidade ou ódio contra pessoas que são estrangeiras ou são vistas como forasteiras. Então, vamos pensar aqui nos refugiados, né? Essa questão dos refugiados. Eles sofrem muito com essa questão da xenofobia, né? Quando eles chegam no lugar, eles sofrem muito preconceito, são considerados forasteiros, né? Por conta que eles vêm de um lugar diferente. Então, é um repertório, é considerado de outra forma, você começar conceituando o tema. Então, a gente está vendo aqui várias formas de introdução. Agora, nós vamos descobrir qual é o tema. Infelizmente, é possível perceber, gente, aqui ficou cortado, mas tem um Rzinho no final. É possível perceber que a xenofobia ocorre com frequência na realidade brasileira. Então, aqui a gente sabe que o tema é sobre xenofobia. Agora, a gente vai dizer quais são as causas ou consequências, as teses. Por que, gente, que ocorre a xenofobia? Então, a gente vai interrogar o tema, as respostas são as teses, que tem que ter 2, tá? No Enem ou no concurso é 2, para o texto dissertativo argumentativo. Seja pelo individualismo, né? A pessoa só pensa em si, não está nem aí com o outro. Seja pela falta de informação. Pronto. Então, individualismo foi causa 1, falta de informação foi a causa 2. Então, aqui são as 2 teses da pessoa. E agora o arremate. Gente, o arremate é a mesma coisa que problematização. Vocês, se seguirem vários perfis aí, vão ver vários nomes diferentes. Eu chamo do jeito que o Enem chama. No material do corretor, eles chamam assim. Então, eu chamo do jeito que está lá. Desse modo, é preciso que... Aqui ficou errado. Vamos borrar esse quê, gente? É preciso encontrar medidas para amenizar o revés. Pronto, aí é o arremate. Vocês podem colar esse arremate aí, não tem problema nenhum. Entenderam que o arremate é bem simples, é só você afirmar, reafirmar que o tema é um problema e dizer que ele precisa ser combatido. Entenderam? Pronto, aí estão os 4 elementos que não pode faltar na introdução. Repertório opcional, mas nós vamos colocar, né? É um dos elementos que os alunos têm mais medo, né? Que eles pensam assim, se eu não lembrar lá no dia. Não, gente, mas a gente tem tempo de lembrar.
e com os materiais que tem por vir, que vai facilitar muito a vida de vocês. Então, repertório, tema problematizado, as duas teses e o arremate para o Enem, tá? Concurso só, repertório, dependendo da banca, tema não pode faltar e as teses. E agora nós vamos ver uma introdução por alusão histórica, que é quando você cita algum período da história, gente. Período colonial, colonização, período... Quem mais? Me deu um branco. Primeira Guerra, Segunda Guerra, escravidão, tá? Parou de compartilhar. Pronto. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Pronto, gente. Então, aqui foi o repertório. Embora date de séculos, o tanto que ficou bom aqui o uso produtivo, o tanto que está com tempo, né, gente, que aconteceu isso aqui. Mas nunca é atual. É que nem a escravidão. O tanto de tempo que está, né, que os negros eram marginalizados, foram escravizados. E até hoje a população negra sofre preconceito. Né? Então, o hábito negativo ele é passado de geração a geração. Mesmo a gente não tendo existido naquela época, mas a gente perpetua esses hábitos negativos, entendeu? Então, vocês podem citar desse jeito também, essa forma de argumentar. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, então aqui foi o tema, intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposição de dogmas e violência. Né? Porque cada religião, cada pessoa, a minha religião é a correta, só tem ela correta, fulano não é assim, é assim. Então, tá errado, a gente tem que aceitar da gente a dos outros e respeitar cada cultura, cada forma de manifestar a fé. Então, a parte de verde é a apresentação do tema. E agora vai dizer as teses, né? E esse problema permanece, aí foi o arremate. Viu? Curtinho aí. Agora vai citar essa daqui também, optou por trocar de lugar, pode, tá? Quais foram, gente, os dois argumentos? Pela lacuna educacional, então vai culpar a escola. Depois nós vamos ver uma forma bem prática de culpar a escola na redação. E pela influência familiar. Né? Então, se as pessoas que vêm de uma influência familiar, onde as pessoas tendem a ter preconceito em religião, então elas vendo ali, então elas vão reproduzir. Pronto, gente. Presença aqui dos quatro elementos. Repertório, tema problematizado, teses e arremate. Gente, agora é o exercício. Aqui é só redação nota 1000, essas três aqui. Ah, não é o exercício ainda não. O exercício é na outra folha. Pronto. Ó, nós vamos analisar essas redações nota 1000 do Enem 2020. Gente, aqui foi 2020. Estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, foi mesmo o período da pandemia, né? Muita gente com medo de morrer, com medo de contrair o Covid. Então, aumentou muito o número de ansiedade, depressão, né? Então, o Enem foi em cheio, aí cobrou o tema do momento. Então, vamos lá. Gente, o tema aqui já está problematizado. No próprio tema já tem a palavrinha estigma. Estigma significa preconceito. Então, é mais fácil. Eu vou logo adiantando. Quando o tema está problematizado, é mais fácil. Você simplesmente joga a frase temática. Quando não está, você vai colocar uma palavrinha antes. Por exemplo, a importância da democratização... Não, a importância do lazer no Brasil. Sim, é importante, mas nem todos têm acesso ao lazer, né? Então, vocês poderiam dizer... colocava o repertório e colocava, tendo em vista os desafios para que haja uma maior importância do lazer no Brasil, entendeu? Quando o tema não é problematizado, aí vocês têm que problematizar.
Aí os alunos erram um pouco no início por conta que eles colocam o tema do jeito que está lá. Então, tem que problematizar. Então, do jeito que veio do Enem 2020, já está problematizado na própria fase temática. Então, vamos começar. Nis da Silveira foi uma... eu vou perguntar e vocês vão me dizer o que é cada parte. Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional de sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. Ponto. Gente, na estrutura de Nise da Silveira até psicológicos é o quê? Como é o nome desse elemento? Ré, muito bem, repertório, certo. Então, gente, nota 1000, tá bom? Ótimo, vamos participar, gente. Ao invés da pessoa começar dizendo que os transtornos mentais representam um problema, ela começou falando de uma das primeiras psiquiatras que teve a preocupação de estudar, né, essa questão para tentar dar uma vida mais humanizada para essas pessoas. Então, aí foi um repertório pertinente, ótimo para a redação. Agora ela vai fazer o uso produtivo. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. E aí, gente, na estrutura, essa parte é o quê? Você pode usar o tema por sinônimo, não tem problema nenhum. Depois do repertório vem Gabriel. Quer falar? Depois do repertório vem, muito bem, a apresentação do tema, gente. Veio o tema problematizado. Certo. Então, a gente já descobre que aqui é sobre transtornos, os preconceitos que as pessoas com algum transtorno mental sofrem na sociedade. Cadê? Gente, agora, por que que acontece? Por que que essas pessoas sofrem preconceito? Qual é a causa? Qual é a consequência disso? Isso ocorre, pois falta informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Isso aí na estrutura é o quê, gente? São as... Pode falar. Tese. Uhum. São as teses. Ó, a falta de informação é a tese 1. A falta de representatividade desse grupo nas mídias, tese 2. Ótimo, muito bem. Pronto, gente, nessa daqui não tem arremate, porque no Enem 2020 não era obrigatório ter arremate, não. Então, ficou opcional, tá bom? Então, parou aqui. E está correto, porque não era norma na época, né? No ano. Então, gente, quem tiver com a apostila impressa, vamos usar as cores, né? Você vai usar do NISE até psicológico de uma cor, você vai usar no contexto até criados de outra cor, e do isso ocorre até mídias de outra cor. Tá? Pronto, agora vamos para a introdução 2. Gente, engraçado, várias redações de nota 1000, acho que foi 5, que usou a Nis da Silveira, só que de forma diferente. Ó. Na 2, o aluno já vai apresentar de outra forma, mas é ela também. Ó, o filme Coração da Loucura, que narra a história da psiquiatra. Gente, o travessão tem a mesma função da vírgula, tá? Então, aqui poderia ser travessão ou vírgula. Ele usou o travessão, tá certo também. Que narra a história da psiquiatra Nis da Silveira. Retrata a desumanização sofrida pelos indivíduos que possuem psicopatologias.
o que dificulta a realização de tratamento adequado e inserção social destes. Pronto, gente. Então, na estrutura, essa parte é o... Pode falar. Filme diz respeito a... Repertório. Muito bem. Nesse sentido, a temática da obra está intimamente ligada à sociedade brasileira atual. Fez o uso produtivo. Visto que, ó, gente, o estigma associado às doenças mentais. Então, aqui a gente já sabe que aqui é o tema, né? Ou então aqui trata do tema. É um problema que restringe a cidadania no país. Pronto, gente. Então, nesse sentido, até país é o tema. Com efeito, agora nós vamos descobrir as causas ou consequências. Com efeito, hão de ser analisadas as causas que corroboram esse grave cenário. Pronto. Quais são as causas? A desinformação e a mentalidade social. Pronto. Causa 1, desinformação. Causa 2, mentalidade social. Pronto. Agora vamos para 3. Introdução número 3. No filme estadunidense Joker, estrelado por Joaquim Phoenix, é retratada a vida de Arthur Fleck, um homem que, em virtude de sua doença mental, é esquecido e discriminado pela sociedade, acarretando, inclusive, piora no seu quadro clínico. Ó, gente, que repertório maravilhoso, né? Então, ó, no filme até clínico é o repertório. Gente, aí será que na sociedade acontece de forma parecida com o que aconteceu com Arthur Fleck, né? Quando as pessoas com alguma patologia, elas sofrem preconceito, elas pioram o quadro clínico, né? Elas choram, ficam tristes, então a tendência é piorar. Então, vocês vão fazer a comparação aqui, né? Assim como na obra cinematográfica abordada, observa-se que, na conjuntura brasileira contemporânea, teve uma obra aqui que eu parei, eu anotei e fui assistir. Eu chorei o filme inteiro. Teve eu acho que eu não coloquei essa, não. Que era um homem que o aluno não disse o nome da doença, mas era um tique, eu tenho certeza. Ele ficava toda hora. Então, no filme, todo mundo... teve uma hora que expulsaram ele do cinema, que ninguém conseguia assistir, com ele fazendo lá o gemido e soluçando bem altão. E não era porque ele queria, né? Agora, também, os filmes, eles distorcem a realidade. Eles não mostram muito, assim, o tratamento, eles só mostram mais a piora, né, do quadro. Então, esse eu não lembro o nome, que eu tirei até de uma redação nota 1000 que eu parei para assistir, que foi citado muito repertório legal mesmo na área dos transtornos mentais. Assim como na obra cinematográfica abordada, observa-se que na conjuntura brasileira contemporânea, devido a conceitos preconceituosos perpetuados ao longo da história humana, há um estigma relacionado aos transtornos mentais. Pronto, gente. Então, aqui já colocaram o tema. Essa introdução, ela está correta, mas ela ficou bem grande, né? Não se preocupe fazer desse tamanho aí, não. É porque o participante foi mesmo bem detalhista, mas a letrinha dele, se vocês vissem, digitalizada, deu 7 linhas lá na hora de... Que aí tá digitada, mas lá foi bem pequenininha mesmo. Então, aqui está o tema. Estigma relacionado aos transtornos mentais. Uma vez que os indivíduos que sofrem dessas condições são marginalizados. Pronto. Agora vai apresentar as teses. Ademais, é preciso salientar ainda que a sociedade atual carece de informações, gente. Então, a tese 1 vai ser falta de informação, né?
carece de informações a respeito de tal assunto, o que gera um estranhamento em torno da questão. Gente, então essa tese aqui, ela foi por causa da carência de informações, mas quando ele disse o que gera, foi a consequência. Então, sempre que vocês disserem o que gera, o que ocasiona, na frente, o corretor já vai entender que vocês estão querendo apontar uma consequência para o tema, viu? Então, ó, a carência de informação é a tese 1 e o estranhamento em torno da questão é a tese 2, viu? Pronto, pode passar. Ó, gente, nós vamos fazer análise dessas redações e destacar a estrutura. Ó, quem tiver com material impresso aí, vamos destacando a estrutura, gente. Manuel de Barros. Eu tive uma aluna, duas, que só fizeram com esse repertório. Elas pegaram, gostaram tanto do Manuel de Barros, pegaram esse repertório e foram até o fim, né? Foram até o fim com ele, viu? Vocês também podem fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Manuel de Barros, ele é da literatura, mas o repertório dele é coringa. Manuel de Barros, grande poeta pós-modernista, desenvolveu em suas obras uma teologia do traste, cuja principal característica reside em dar valor às situações frequentemente esquecidas ou ignoradas. Pronto. Então, aqui é um repertório coringa que vocês vão usar para dizer que o tema é ignorado ou esquecido. Esse tema pode ser qualquer um, tá bom? Você vai abordar esse repertório para mostrar que o tema está sendo pouco falado. Aí você vai concordar com ele, porque o que ele está dizendo aqui faz sentido, né? É um repertório que ele está dizendo que é um repertório positivo, ó, cuja principal resenha dá valor às situações frequentemente esquecidas ou ignoradas. Ou é um repertório negativo, então você vai concordar. Seguindo a lógica barrosiana, faz-se preciso, portanto, valorizar a problemática das doenças mentais no Brasil. Então, gente, aqui é valorizar a problemática das doenças mentais no Brasil. Isso aqui é o na estrutura. Como é que chama esse elemento? Tema. Muito bem, é o tema. Então, vocês também têm que colocar nessa ordem. Nesse sentido, e essa parte, gente, a fim de mitigar os males relativos a essa temática. Alguém sabe como é o nome desse elemento? Arremate, gente. Ela trocou, colocou primeiro arremate, tanto faz, tá? É importante analisar o quê? Qual é a causa? A negligência estatal, que é a mesma coisa que negligência do governo, e a educação brasileira. Então, vai culpar o governo e vai culpar a escola, entendeu? As teses. Tese 1, as duas são de causa. Tese 1, negligência do governo. Tese 2, educação. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo ler essa. Eita, saiu péssima a imagem. O documento mais importante para o ser humano e dado a ele como único de sua vida é a certidão de nascimento. E com ela a pessoa é reconhecida pela entidade governamental. Gostaram dessa introdução? Acham que ela é nota 1000 ou não? Volta lá de novo, vamos analisar aquela. Tá bom, gente, essa introdução?
Ó, vou ler de novo. O documento mais importante para o ser humano e dado a ele no início de sua vida, a certidão de nascimento, e com ele ou ela, a pessoa é reconhecida pela entidade governamental. E acabou. Tá boa essa introdução? Tem repertório, tema problematizado. Concordam com a Mel? Não, né? Não tem, gente. Ó, não tem repertório. Dá para saber o tema porque a pessoa está falando, quando ela fala em certidão, né, misturado. Quer falar quem está levantando a mão? Que é o Ítalo, né? Quer falar, Ítalo? Se quiser, fica à vontade. Fazer algum comentário. Cadê? Gente, vocês notaram aí a presença das teses? Ela disse aí a causa, a consequência da pessoa não ter, né, documento. Não tem, gente. Então, nessa introdução, a única coisa que tem é o tema. Ó, porque documento faz menção ao tema. Que mais? Certidão de nascimento faz menção ao tema. Então, ela já não poderia tirar zero porque ela fez menção ao tema. Mas vai perder ponto demais aí nas competências porque está faltando vários elementos, né, da estrutura. Pode passar. Então, as introduções, elas têm que ser daquele jeito, daquelas que a gente estava vendo. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Documentos contam a invisibilidade da pessoa, onde existe dados preocupantes sobre a saúde do Brasil e ainda a história do cinema e da manutenção de ingresso, coisas para assistir o novo filme do Homem-Aranha e assistir o novo filme do Doutor, sei lá o quê. Por isso o Brasil não tem escola. Gente, aí era o tema do Enem 2021, viu? Era invisibilidade e registro civil, garantia do acesso à cidadania no Brasil. Tá boa essa introdução? Vocês podem notar aí que houve uma distorção aí de foco temático, né? Ó, ele escapou, porque na linha 1 não vai zerar, porque colocou invisibilidade, um dos elementos do tema, né? Mas ele fugiu um pouco de foco aí, foi para a área daí do cinema, da cultura, né? Então, tá totalmente aí falando em filme, né? Então, ele fugiu um pouco do foco temático. Introdução que a gente não pode tomar como referência, gente. Então, muito cuidado. Tiago, pode encerrar a gravação. Ah, encerra, mas deixa a apostila, que eu vou explicar a atividade. Pronto. Gente, agora